Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. É bom estar com vocês aqui mais uma vez. Desde já eu agradeço pela tua presença aqui. Que Deus possa falar fortemente nos nossos corações durante essa nossa reunião. Olha, eu preparei algo muito legal para vocês. Eu peço que você, nesse momento, que você pare tudo que você está fazendo. Esse é tão rápido, é rapidinho, quase máximo 35, 40 minutos. Nós não temos grupo de louvor, nós não temos recados, nós não temos, né, aquela novela para falar de oferta e dízimo, então é bem rapidinho. Então eu peço para você, por favor, nesses próximos 30 minutos que você dê total atenção, porque é muito importante você estar focado no que vai ser falado aqui, porque é algo que pode virar o jogo para você. O que eu vou pregar aqui nessa noite foi algo que mudou o meu entendimento sobre Bíblia, mudou meu entendimento sobre ministério pastoral, mudou meu entendimento sobre como ler a Bíblia. Então é muito importante. Eu quero fazer uma oração antes de nós entrarmos na mensagem. Feche os teus olhos. Pai, nós entramos em aliança contigo nessa hora. Nós nos juntamos a ti em espírito. Nós fazemos assim como Cristo nos ensinou. Entramos no nosso aposento e colocamos o nosso coração diante de ti. Colocamos a nossa vida diante da tua presença. Colocamos tudo que temos, tudo que somos diante do eterno e que o Senhor possa nos usar, meu Pai, nessa noite para alicerçar a fé dos teus servos, alicerçar a fé dos teus filhos, ó Pai. Que nós venhamos aqui ter o incremento, meu Pai, de Cristo. Que nós venhamos cada vez mais crescer em Cristo. Se uma só pessoa, meu Pai, crescer em Ti nessa noite, para mim já valeu a pena, meu Deus. Se uma só pessoa receber essa palavra e ter esse incremento no Senhor, para mim já valeu a pena. Eu entrego essa minha oração. Se tem alguém no nosso meio que está doente, receba a cura agora. Jesus te dá saúde. Se tem alguém triste, Jesus te dá alegria agora. Se tem alguém pensando em desistir, pensando em parar, seja abraçado agora pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. E aos que creem, digam amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Vocês estão bem, meus irmãos? É muito bom estar aqui com você, ter o privilégio, né, de pregar a mensagem das boas novas, pregar a mensagem da palavra de Deus. O nosso chat está aberto. Eu vou pedir para você já digitar da onde você é, qual cidade você fala, qual estado. Se você quiser deixar o seu nome ali, você fala assim, João da Paraíba, coloca ali Carlos de interior de São Paulo, fala da onde você fala, da onde você nos assiste e que o Espírito Santo venha nos ensinar nesse momento. Amém, meus irmãos? Durante essa semana, eu preguei uma palavra, se não me engano foi na quarta-feira, terça ou quarta-feira, no nosso grupo do WhatsApp. Todos os dias eu mando uma oração e uma palavrinha bem rápida, coisa de 3, 4 minutinhos. Mas terça ou quarta-feira, eu vou me recordar bem, eu mandei uma palavra que falou muito forte comigo. Falou muito forte comigo. E eu fui meditar nessa mensagem. Eu fui pedir a Deus entendimento mais profundo. Porque Deus falou comigo, eu dividi com vocês, mas foi algo bem rápido. Mas eu pedi profundidade para Deus Deus foi me trazendo à memória muitas coisas. E eu quero dividir aqui com vocês. O que eu preguei nessa semana foi Atos 19, onde o apóstolo Paulo, não precisa nem abrir, eu vou recitar aqui para você. O apóstolo Paulo, ele é citado, né? Para quem não sabe, o livro de Atos é um livro que conta a narrativa do que os discípulos e depois apóstolos vivenciaram durante, né, o ministério pastoral. Jesus caminhou no nosso meio, ele ressuscitou dos mortos, ficou 40 dias ainda aqui e ele deu instruções aos discípulos, aos apóstolos. E eles iniciaram a igreja. A igreja de Cristo foi iniciada durante o livro de Atos dos Apóstolos. Então, se você ler o livro de Atos, você vai perceber que ali foram os primeiros passos da igreja. E logo depois do capítulo 12, 13, 14, ali você vai ver a conversão de Saulo, o apóstolo Paulo, que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. E o Paulo foi usado por Deus para escrever praticamente todo o Novo Testamento. Tudo que nós sabemos de Nova Aliança, tudo que nós sabemos de Evangelho, de Cristo, foi através de Paulo. Foi através do que Deus falou com Paulo. E Atos 19, no versículo 11, diz assim, e Deus, pelas mãos de Paulo,
fazia maravilhas extraordinárias, de maneira que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha só, está escrito assim, que Deus, pelas mãos de Paulo, ou seja, Deus que habita no eterno, está lá no eterno, no lugar que ele está, no trono dele, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia sinais e maravilhas extraordinárias. De maneira que até as roupas, os lenços, os aventais, cortavam pedaços dos aventais do apóstolo Paulo e levavam para os enfermos, e os enfermos, quando tinham contato com os lenços e os aventais de uso de Paulo, eles eram curados e os demônios saíam do corpo dos endemoniados só de tocar na roupa de Paulo. E sabe o que está escrito nessa mesma Bíblia, meu irmão? Está escrito o seguinte, que nós veríamos e faríamos obras ainda maiores do que os discípulos, ainda maiores do que essas de Paulo aqui. Repare que todo o Novo Testamento, ele para mim está resumido no versículo 11, que Deus, pelas mãos de alguém, faz sinais, prodígios e maravilhas extraordinárias. Deus, ele, no Novo Testamento, e é essa a minha mensagem, que o Espírito Santo possa fazer você receber e ter entendimento do que vai ser falado aqui. Na nova aliança, nos tempos que nós vivemos até hoje, Deus se faz visto por teu intermédio. Eu vou explicar melhor. Se você pegar toda a Bíblia, desde o primeiro livro, de Gênesis, até o final, Malaquias, todo o Antigo Testamento, Deus se manifestava, Deus aparecia de diversas formas. Começou com os patriarcas da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Pastor, como que Deus se manifestava nesse tempo? Deus aparecia para o homem através de uma sarça ardente. Deus aparecia para o homem através de uma coluna no meio do deserto. Lembra dessa passagem? Que Deus, durante 40 anos do povo de Israel saindo do Egito, indo para a terra de Canaã, Deus, durante o dia, ele colocava uma coluna para proteger, uma nuvem para proteger o povo do sol do deserto. E durante a noite, que é frio no deserto, Deus fazia essa coluna virar uma coluna de fogo, ou seja, para aquecer o povo. E durante o dia e durante a noite, protegia do sol, protegia do frio e também servia como um GPS. Olha que loucura. Deus, onde o povo andava, vinha junto. Deus se manifestava dessa forma, através de fogo, através de uma coluna de proteção, através do maná. Deus mandava o maná para aquele povo. Deus se manifestava de fora, olha só, de fora para dentro. Esses os patriarcas. Aí depois você vai para os reis. Aí começa a época dos reis, aí você vai lá, Samuel, Davi, Salomão. E como que Deus se manifestava nessa época? Deus se manifestava através de batalhas, através de vitórias. Deus se manifestava através da Arca da Aliança. A presença de Deus era levada na tribo de Israel para a batalha. Deus se manifestava de maneira surreal. Como assim, pastor? Os inimigos eram tocados por anjos. Quantas vezes na Bíblia você vai ler história de que um exército de anjos intercedia na batalha e ajudava o povo de Israel? Então Deus se manifestava através de luta, através de batalhas, através de anjos que entravam ali no meio da batalha, da peleja e intercedia pelo povo. Aí depois você sai da época dos reis e você vai para a época dos profetas. Pastor, como que Deus se manifestava através dos profetas? Aí o negócio era louco mesmo, porque se você for ler o que Deus fez através de Eliseu e de Elias e Eliseu, que foram os profetas maiores, depois tem vários profetas até Malaquias, são vários profetas. Mas os dois maiores que nós conhecemos, Elias e Eliseu, meu irmão, Elias desafiou os profetas de Baal no alto do monte, zombando deles, e Deus vinha como fogo e lambia ali o sacrifício, e Deus se manifestava e queimava os inimigos. Era uma coisa maluca, mas Deus sempre se manifestando de forma visível
através de fogo, através de anjo, através de coluna, através da arca, através de vitória, através de matar gigante, através e várias vezes. E é aqui que o Espírito Santo, eu quero que você tenha um entendimento. Você vai ler que muitas vezes durante a antiga aliança, o Espírito Santo tomava alguns homens. Repare o que eu estou te falando. Deus, ele se manifestava de fora para dentro. De fora para dentro. Eu quero que você fale e repita comigo assim: Deus, você pode repetir comigo? Deus se manifestava de fora para dentro na antiga aliança. Deus se manifestava de fora para dentro. Pouquíssimas vezes você vai ler no Antigo Testamento, na antiga aliança, o Espírito Santo entrando no homem. Você vai ver ali Sansão. Sansão, ele foi derrotado, né, pelos filisteus, ele teve os olhos arrancados, ele deixaram cortar o cabelo dele, ele se enfraqueceu. Você conhece a história de Sansão, mas de criança a gente ouve essa história. Mas Sansão, na hora que ele está amarrado ali para morrer na festa ali, ele fala para Deus assim: Senhor, só mais uma vez eu peço de que o Senhor venha sobre mim e me dê força. E a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre Sansão. E Sansão então volta à força e ele com as mãos derruba as pilastras e ele morre e mata todos os filisteus no mesmo momento. O Espírito Santo se apoderou de Sansão. E você vai ver poucos episódios onde o Espírito Santo se apodera de alguém. O Espírito Santo se apodera de João Batista na barriga de Isabel, antes de Cristo. Um pouquinho antes de Cristo veio o primo dele, João Batista, e a Bíblia fala que ao encontrar Maria, o Espírito Santo veio sobre Isabel e o bebê foi cheio do Espírito Santo na barriga da mãe. Isso são pouquíssimas vezes na antiga aliança. Agora, pastor, e a nova aliança? Aí entra a minha pregação de hoje. Deus, olha só, eu quero que você entenda que Deus, ele ficou calado por 500 anos, chamado de período intertestamentário, de Malaquias, do último profeta, até o evangelho de Mateus, houve um período de silêncio de 500 anos. Eu costumo dizer que foi o período que Deus repensou tudo. Foi o período que Deus teve novas ideias para o homem. E nessa nova ideia, ele resolve se manifestar através de Cristo. Deus se manifesta carnalmente na pessoa de Jesus. E depois da cruz, então o Cristo. Jesus foi o homem que andou na nossa terra por 33 anos. O Cristo foi o que ele virou após a crucificação. Jesus, o Cristo. Repare bem no que eu estou falando para você. A grande ideia de Deus foi se encarnar e andar no nosso meio e trazer à luz do homem a salvação. Mas ele faz uma promessa quando ele volta no terceiro dia, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele fica por 40 dias aqui, ele fala para os discípulos o seguinte, os discípulos sentam para ouvir as instruções, e ele fala para os discípulos assim, ó, que eu vou para junto do meu Pai. Ou seja, eu vou voltar para a eternidade. Eu volto para o céu, volto para a eternidade. Mas eu não vos deixarei órfãos. Não vou deixar vocês sem pai. Antes, enviarei o Espírito Santo, que estará convosco até a consumação dos séculos. Diga graças a Deus. A Bíblia diz que ele, havendo dito isso, ele sopra e eles recebem o Espírito Santo. E aí, através do Espírito Santo, os homens comuns, como eu, como você, começam a operar, e você vai voltar com o texto agora. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus agora, através do Espírito Santo, começa a ser visto em homens comuns. Não mais em Abraão, Isaac e Jacó, de fora para dentro. Mas agora ele habita dentro do homem, através do Espírito Santo, e ele passa a ser visto nas pessoas. E isso é a nova aliança. Isso é o Novo Testamento. É um Deus eterno, sendo visto, é um Deus
atemporal, eterno, que está fora desse plano nosso, sendo visto através de filhos temporais. O nosso espírito, ele é eterno, mas a nossa carne é temporal. E Deus, através desse corpo carnal nosso, ele opera sinais e maravilhas extraordinárias. Você já deve ter visto aqui no nosso ministério pessoas sendo curadas. Pastor, é você que tem a bênção da cura, a unção da cura? Claro que não. É o Espírito Santo me usando. É o óbvio, gente. Mas o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser explicado muitas vezes. Porque as pessoas ainda não entenderam por que Jesus voltou, por que Jesus veio. As pessoas não entenderam o propósito delas. Meu irmão, o teu propósito nessa terra é ser visto pelo Eterno. Que as pessoas olhem para você e vejam Deus. Deus quer ser visto através de nós. É tão difícil assim de você entender para que você veio ao mundo, por que Deus te chamou, meu irmão, desde a eternidade, por que você foi escolhido, escolhida desde a eternidade. Por que Deus te chamou pelo nome antes de você nascer? Foi para que quando as pessoas olhassem para você, elas vissem a maravilha de Deus. Quem crê nisso que eu estou pregando? Deus é visto através dos filhos. Eu falei semana passada sobre o DNA. Eu falei exatamente sobre DNA. Tem pessoas que têm uma característica muito marcante. Quem conhece o jogador de futebol, o Ronaldo, o fenômeno, Ronaldinho Fenômeno, o que tem o dentinho separado, ele teve um filho com uma jogadora de futebol loirinha, muitos anos atrás. Depois ele teve um outro filho com outra mulher. Depois ele teve uma filha com outra mulher. Ele teve 3 ou 4 filhos com mulheres diferentes. Uns dias atrás, eu vi uma foto da família reunida. Meus irmãos, você não está entendendo. Os meninos e as meninas, não importa de que mãe, são a cópia do Ronaldinho. O dente, o olho, tudo. Você não tira, você não precisa nem de DNA. Você bate o olho, não importa que são mães diferentes. Mas você bate o olho nos meninos e nas meninas e fala assim, meu Deus, não tem como não falar que não são filhos do Ronaldinho. Não precisa fazer exame. E é isso, Deus, ele quer que nós, as pessoas olhem para nós e não precisem nem de DNA. E quem vê a mim, vê o Pai. Lembra que Jesus falou isso? Quando o discípulo falou assim, como então nós veremos o Pai? Jesus responde, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, eu estou fazendo a vontade do meu Pai, não vim aqui fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, logo, porém, contudo, todavia, quem me vê, vê Deus. Por quê? Porque eu estou aqui fazendo a vontade de Deus e não a minha. E esse é o chamamento da nova aliança. Deus agora não faz furacão de fogo. Deus agora não faz redemoinho para levar Elias numa carruagem. Deus agora não manda maná. Deus agora não põe coluna de fogo no deserto, coluna de nuvem. Deus agora não manda exército de anjo para derrotar inimigo. Deus agora habita dentro de mim, dentro de você. E ele é visto, ele não precisa mais se provar. Quem está entendendo a pregação? Antigamente, na antiga aliança, ele ficava se provando nos homens. Agora, meu irmão, não. Agora, ele habita, ele escolheu habitar dentro do homem. E é por isso que você sofre tanta batalha. É por isso que você sofre tanta guerra. É por isso que as coisas parecem que são mais difíceis para você. Porque todo mundo espiritual, eu estou falando aqui de principados, potestades, e os filhos das trevas sabem que você é a imagem e semelhança de Deus, porque você tem o DNA de Deus. E sabe qual que é a maior derrota de Satanás? É porque para eles que são anjos, não coube serem tocados pelo Espírito Santo. Não coube a eles. A Bíblia fala que eles invejam a nós. Invejam. Por quê? Porque eles não têm a graça de Deus sobre eles e também não têm o Espírito Santo sobre eles. Nós temos a graça e o Espírito Santo. Nós temos o amor incondicional e ainda o revestimento.
Deus amou de tal maneira que ele não olha para o que você fez no passado e ele ainda te coloca uma armadura, um revestimento para você agora ser um reflexo dele nessa terra, ser um representante dos céus nessa terra. Então, se você tinha dúvida do teu chamamento, se você tinha dúvida do teu chamado, se você tinha dúvida do que você está fazendo nessa terra, se você tem dúvidas ainda do que você veio fazer nessa terra, hoje, nessa noite, o Espírito Santo está dando a direção para você. Você veio para ser visto pelos homens e refletir a glória de Deus nessa terra. Diga graças a Deus. E pelas mãos de Paulo, Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas extraordinárias. Eu digo para você, e pelas mãos de Paulo, de Maria, de José, de Joana, não sei o seu nome, você que está me assistindo, pelas suas mãos, Deus fará maravilhas extraordinárias a partir de hoje. Pelas suas mãos. Pastor não é escolhido de Deus. Apóstolo, bispo, presbítero, diácono, obreiro, e o nome que tiver, colaborador, evangelista. O povo dá um monte de nome, meu irmão, mas o chamado é um só. O chamado é um só, a palavra é uma só. Não importa o ofício. Se quiser me chamar de pastor, eu não sou pastor, meu. Eu sou servo, eu sou filho. Eu sou filho. Ai, pastor, se eu não te chamar de pastor é falta de respeito? Claro que não, meu nome é Guilherme. Aliás, meu nome lá na eternidade é outro. Nem Guilherme não é. Guilherme foi o que minha mãe e meu pai me escolheram. Mas lá na eternidade eu tenho outro nome. Desde a eternidade eu tenho outro nome em Deus. Eu só tô passando aqui por alguns 70, 80 anos aí para fazer, ó, Deus ser visto através da minha vida. Quem pegou? Quem pegou a bênção? Quem pegou a palavra? Você crê nessa palavra? Sim ou não? Então receba, porque a partir de hoje, através das suas mãos, Deus fará obras extraordinárias. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, pelo entendimento. Obrigado pela profundidade do que o Senhor tem falado comigo. Obrigado, Deus, por me permitir dividir com meus irmãos essa mensagem. Obrigado. Eu quero entregar, meu Deus, o nosso coração, nossa vida, a nossa adoração, Pai, diante de Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Engrandecida seja a Tua santidade cada dia mais, ó Pai. Que as pessoas venham olhar para nós e venham enxergar a Ti, meu Deus. Sinais, prodígios e maravilhas se farão no nosso meio. Pessoas que receberem essa palavra, que entenderem propósito, que entenderem destino, que entenderem, meu Pai, o que elas estão fazendo aqui. Nós não estamos num planeta, numa bola de pedra flutuando no meio do universo ao acaso. Nós não estamos aqui simplesmente coexistindo. Nós não estamos aqui simplesmente procurando saber se viemos de um peixe, de uma ameba. Não, Pai. Ah, meu Deus. Se eu pudesse abrir a mente das pessoas e fazê-las ver, meu Pai, fazê-las enxergar que o Senhor tudo fez, tudo criou para o Teu louvor, meu Pai. E que nós somos a expressão viva, nós somos a expressão visível do Deus invisível, do grande eu sou. Nós somos a expressão nítida da Tua imagem e da Tua semelhança. O grande eu sou está aqui nesse momento e é visto através de nós. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela sabedoria, pelo entendimento que o Senhor tem trazido. E quem receber essa palavra, meu Pai, receba propósito e receba destino. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E graças a Deus. Meus irmãos, não tem como você não entender essa mensagem. Essa mensagem, ela deveria ser o passo zero de um cristão. Ela deveria ser o passo zero. E eu digo isso, meus irmãos, com peso no coração, porque durante muitos anos eu vivi no engano. Eu preguei o engano, porque eu fui ensinado assim.
e pregávamos a antiga aliança, vivíamos a antiga aliança, fazíamos campanhas das muralhas de Jericó, fazíamos as campanhas do Abraão, fazíamos as campanhas do cajado do Moisés, fazíamos as campanhas das 13 voltas da muralha, fazíamos as campanhas e tal, e não entendi, não tínhamos a revelação. Revelação é isso. Eu já expliquei nos primeiros cultos. Revelação é quando véus vão sendo tirados e você passa a ver o que você não via antes. E você vai tendo revelação de que aquela forma de expressão de Deus, aquela forma de manifestação de Deus, não cabe para os dias de hoje. Sabe quando você vê alguém na rua que está com uma roupa muito diferente? Está com um cabelo muito diferente? Sabe? Tem pessoas... Me perdoe aqui o exemplo, mas é para que fique salvo na tua cabeça. Tem pessoas que você olha assim e você fala, meu Deus, essa pessoa ainda está nos anos 80. Porque ela tá com aquela calça estranha, ela tá com aquele cabelo ainda, aquele penteado dos anos 90. E você vê, quem já viu as fotos das pessoas de 40, 50 anos, dos anos 80, e você vê os de 40, 50 anos, 60 anos agora, você fala, meu Deus, o povo com 30 anos antigamente parecia que tinha 60, e hoje com 60 parece que tem 30. Como é que é isso? Porque mudou o cabelo, mudou a roupa, mudaram os tratamentos estéticos, mudou tudo. Hoje o povo coloca dente, sobe isso, sobe aquilo e tem uma aparência diferente. Só que quando você bate o olho na rua e vê alguém com aquela roupa antiga, com aquele cabelo antigo, você fala assim, meu Deus, essa pessoa está vivendo em outra época. Ela está vivendo nos anos 80. E quando a igreja imatura, ela vive de campanha, ela vive de Moisés, de Abraão, bota a mão do Isaac, do Jacó, faz o propósito de Jacó. Ela ainda é alguém andando com a roupa dos anos 80. Ela está vivendo um tempo com a cabeça em outro tempo. Meu irmão, não cabe mais a nós, hoje, viver aquela aliança. A nós cabe a aliança do Espírito Santo, a nova aliança. Nós fomos chamados para viver a aliança do Espírito. Deus agora não se manifesta de fora para dentro, Deus agora se manifesta de dentro para fora. Simples assim. Deus hoje se manifesta de dentro de nós para fora. Ele é visto através de nós. Ele não se mostra para nós, ele se mostra através de nós. Eu acho que deu para entender. Deus é visto através de você. Ele não fica se mostrando com coluna de fogo para você mais. Ele se mostra para os outros por seu intermédio. Quem pegou a bênção, pegou. Quem não pegou, pede ajuda que a gente manda de novo. Amém, meus irmãos? Olha, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Se você quiser ofertar, dizimar, pastor, eu ainda não estou dizimando, eu parei de dizimar, parei de ofertar, faz tempo que eu não oferto. Se você sente no teu coração, então você vai aparecer o Pix aqui, você pode semear a tua oferta, o teu dízimo. Pastor, eu não me sinto à vontade ainda, não me vejo sendo membro desse ministério, então não faça, não dizime, não oferte. Só faça se você se sente se alimentando aqui, se sente como ovelha desse rebanho. Aí você faça. Senão, é melhor você não fazer. Você dizima lá no teu ministério, se você é de outro ministério, dizima lá, oferta lá. Porque eu só quero pessoas que estejam comprometidas com essa obra, que acreditem nesse trabalho. São as pessoas que eu quero que dizime, que oferte aqui. Tá bom, meus irmãos? Olha, nossa agenda está aberta para atendimento. Se você quiser... Assim que acabar a reunião, vai abrir um link aqui no comentário do vídeo, vai ter um link, você pode entrar, tá, e participar do nosso grupo. Todo dia tem palavra e oração, e ali você pode procurar o meu contato, o contato da minha esposa, e você pedir um atendimento pastoral, ok? Eu quero fazer a última oração, oração final, mas antes disso, eu queria agradecer a todos vocês que estão desde o início, que estão acreditando nesse ministério online aqui. Eu creio que Deus vai dar o crescimento. As pessoas que precisarem ouvir, vão ouvir. E se você puder ser usado por Deus para mandar essa mensagem para alguém, assim que acabar a reunião, você pode clicar no botãozinho de compartilhar e mandar para alguém que você acha que deveria ouvir essa mensagem de hoje. É uma forma de você fazer contribuir para o reino de Deus, é você levar essa mensagem para uma pessoa que você ama. Tá bom? Deixa eu fazer a oração final. Pai, eu te louvo, te exalto por mais um dia na tua presença. Te agradeço pela palavra dispensada hoje, te agradeço
pelo que foi dividido aqui no nosso meio. Eu entrego esse início de mês, esse início de semana, que nós tenhamos uma semana abençoada, um setembro abençoado, meu Pai. Que todos possam desfrutar do melhor dessa terra, porque o Senhor se manifesta em nossas vidas. Eu entrego este culto, esse momento de adoração, o partir dessa palavra, eu entrego nas tuas mãos e te louvo, em nome de Cristo Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Um beijo no teu coração e até o nosso próximo encontro.